Olá pessoal, bom, então aqui nós vamos ver outro modelo de ajustamento, né? Então um ajustamento de observações diretas condicionadas ou modelo dos correlatos. Qual que é a diferença dele para o modelo paramétrico, né? Então aqui a gente vai ajustar observações diretas condicionadas, né? Ou seja, a gente só vai ajustar as observações, né? Então as observações vão ter que ser ajustadas em um modelo de equações de condição, né? Então a gente tem que aplicar condições ao valor das observações originais, levando aí ao modelo dos correlatos, né? Então, em termos de formulação, f de y chapéu é igual a zero, ou seja, essas equações de condição, né, quando aplicadas nas observações ajustadas no vetor y chapéu, né, então vetor das observações y, dimensão n por 1, n observações. O vetor y chapéu, vetor das observações ajustadas, né, dimensão n por 1 também. Então, aplicando as equações de condição sobre as observações ajustadas, tem que dar zero. Nas R equações de condição. Aqui a gente vai trabalhar então com R equações de condição para as observações. Um exemplo mais simples, vamos supor que a gente tenha um triângulo no plano, né, geometria plana, e a gente mediu os três ângulos internos desse triângulo, alfa, beta e gama, com teodolito, estação total, enfim. Da geometria plana a gente sabe que se a gente somar os três ângulos, alfa, beta e gama, tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Mas não vai dar 180 graus, né? Por quê? Por causa da inevitável existência dos erros de observação. Então, se a gente somar alfa, beta e gama medidos, vai dar algum valor aí diferente de 180 graus. Né? Porém, então aqui, qual que é a nossa equação de condição aqui? A soma das três observações, menos 180 graus, né? Essa diferença tem que dar zero, o erro de fechamento tem que ser nulo. Né? Então, porém, após o ajustamento, alfa, beta e gama ajustados, né? Alfa, beta e gama chapéu, então as observações originais corrigidas, né, com o respectivo resíduo, menos 180 graus, isso tem que dar zero. O sistema tem que ser, nesse caso, obedecido. Né? Essa equação de condição tem que ser obedecida. Né? Então, f de y chapéu igual a zero. Ou nesse exemplo aqui a gente pode até botar, então que alfa mais beta mais gama menos 180 graus, né? Isso ia dar algum valor aí diferente de zero. Né? Seria o nosso erro de fechamento. Então são equações desse tipo, né? Equações de condição. Então alguma condição para as observações de tal forma que, né, fazendo uma função delas, né, essa função deve dar zero. Bom, qual que é a principal diferença aqui em relação ao modelo paramétrico? Não tem parâmetros. Né? Então não tem valores incógnitos que nós queremos descobrir, coordenadas de pontos, etc. Né? Então essa é a principal diferença dos correlatos. A gente só vai ajustar observações. A gente só vai ajustar dados medidos em campo. Não entram parâmetros aqui na jogada. Né? Então, coordenadas de pontos, né? Altitudes ali, ou até o exemplo ali, distância focal, deslocamento do ponto principal, enfim, não entram parâmetros no modelo. A gente só vai ajustar os valores que foram de fato medidos, observados. Né? Por isso, observações diretas. Né? Ao contrário do modelo do paramétrico, observações indiretas, né? Onde eu teria ali que y chapéu é função de x chapéu. Né? Ou seja, observações ajustadas como função dos parâmetros ajustados. Outro modelo. Né? Aí sim nós temos os parâmetros que são ajustados ali juntamente no modelo matemático. Né? Não é o caso dos correlatos. Né? Essa é a principal diferença entre eles. Então, se eu quero obter esses parâmetros, mas eu quero obter depois coordenadas. Bom, aí eu faço um outro formulário matemático ali adequado. Né? Então, por exemplo, numa rede de nivelamento, se eu já tenho os desníveis ajustados, bom, basta eu definir uma altitude conhecida, um RN, e eu consigo, pelos desníveis, calcular, obter a altitude dos demais. Né? Então, depois a gente vai ver um exemplo numérico nesse sentido. Mas os parâmetros não são ajustados no modelo matemático, eles são obtidos posteriormente ao ajustamento. Né? Essa é a principal diferença. Bom, então vamos fazer a derivação generalizada aqui dos correlatos. Né? Então, aqui a gente trabalhou com um sistema de equações lineares, né, em relação às observações, mas em um caso geral, a gente pode ter equações não lineares.
raiz quadrada, né, potências, né, elevado ao quadrado, seno, cosseno e etc, né, divisões, enfim. Então, em caso geral, esse sistema de equações pode ser não linear em relação às observações. Então, o que a gente faz? A gente vai trabalhar já com o caso linearizado por série de Taylor, o caso geral. Tá? Como é que a gente faz a linearização nesse caso? Então, a gente vai dizer que o nosso f de y chapéu, né, a função das observações ajustadas, ela vai ser aproximada por uma função do nosso chute inicial, né, no modelo paramétrico era o x0, aqui não tem parâmetro, só observação. Então, quem que é o nosso chute inicial? É o próprio vetor das observações originais y, né? Então, f de y. Vetor das observações y, dimensão n por 1. O modelo é diferente, mas a notação é a mesma, tá? Então, se no modelo paramétrico as observações eram o vetor y, aqui também vão ser o vetor y. Se lá as observações ajustadas era o y chapéu, aqui também vai ser o y chapéu. Né? Então, f de y mais as derivadas, né, desse nosso conjunto de equações aplicadas no meu chute inicial, no meu caso o vetor das observações originais y, vezes a diferença, né, do que eu quero ajustado para o que eu tenho, o y original observado. Então isso aqui tem que dar zero. Né? Nesse exemplo era uma equação de condição, R igual a 1, mas no caso geral eu posso ter R equações de condição. Então isso tem que dar zero, um vetor nulo, né, de dimensão R por 1, onde R é o número de equações de condição. Então essa é a nossa linearização por série de Taylor. Bom, quem seria então f de y? A gente pode dizer o seguinte, ó, que f de y vai ser igual a um vetor w minúsculo, de dimensão R por 1. Né? Qual que é a principal diferença aqui? Após o ajustamento, quando eu jogar as observações ajustadas, os erros de fechamento tem que ser zero. Antes do ajustamento, né, obviamente, devido à inevitável existência de erros nas observações, se eu jogar as observações originais, eu não vou ter como resposta zero. Eu vou ter os erros de fechamento. Então, quem que é f de y? Quem que é esse vetor w minúsculo? É o erro de fechamento, né? Então, são os erros de fechamento em cada equação de condição. Nesse exemplo aqui, o que seria f de y? Bom, alfa mais beta mais gama medido em campo, menos 180. Deveria dar zero. Após o ajustamento tem que dar zero. Antes não vai dar. Então, essa diferença, o erro de fechamento dessa equação. Então, esse é o vetor wzinho minúsculo. Então, vetor erro de fechamento do sistema. Aplica as observações originais no sistema. Devido à inevitável existência de erros entre elas, né, a gente vai ter ali um vetor erro de fechamento wzinho. E aqui as derivadas, bom, assim como no paramétrico, né, a gente vai ter, na verdade, aqui uma matriz de derivadas. Né? Por quê? Porque a gente tem R equações de condição e temos N observações. Né? Então, a gente vai ter uma matriz de derivadas B, de dimensão R por N. R equações de condição a cada uma das N incógnitas, né, as observações ajustadas. Então, no modelo paramétrico, a matriz A de dimensão N por U, N equações, né, equações de observação, o número de equações é igual ao número de observações, N, por U parâmetros, né, os elementos do vetor X, os parâmetros ajustados. Aqui, correlatos, a mesma lógica, só que em um outro modelo matemático. R equações de condição a N incógnitas, as observações ajustadas. Então, a matriz B de dimensão R por N. Matriz de derivadas. Né? E, por fim, quem que é as observações ajustadas menos as observações originais? É o vetor dos resíduos V, né? Também de dimensão N por 1. Né? Ó. Se eu jogar aqui o Y para o outro lado, né? Então, as observações ajustadas valem as observações originais mais o vetor dos resíduos, né? Análogo ao paramétrico. Né? Então, o ajustado é igual ao original mais a correção, né? Mais o resíduo. Né? Então, y chapéu menos y vale o vetor dos resíduos. Bom, então, agora esse nosso sistema generalizado, ele vai ter agora a seguinte cara, né? Vamos trazer para cá. F de y é o vetor W minúsculo, vetor erro de fechamento, mais conjunto de derivadas é uma matriz B, vezes
ajustado menos original, resíduos, né? Então isso tem que dar zero. Wzinho minúsculo, vetor erro de fechamento, mais BV, matriz de derivadas B, vezes o vetor dos resíduos ajustados, esse sistema tem que dar o vetor nulo R por 1. Então, essa é a nossa linearização das nossas equações de condição, né, originais ali, f de y chapéu igual a zero. Bom, como é que a gente fez no paramétrico? Né? Se a gente vai adotar o mesmo princípio, né, o mesmo método dos mínimos quadrados, porém só o modelo de ajustamento é diferente, o modelo dos correlatos ao invés do modelo paramétrico, a gente quer aquele cara, né, a gente quer aquele vetor dos resíduos tal que V transposto Wzão V é igual a um mínimo, né? Ou seja, a gente quer minimizar a soma ponderada do quadrado dos resíduos. Wzão, idem ao anterior, matriz peso, dimensão n por n, n linhas por n colunas, a matriz peso das observações. Na prática, o inverso da matriz de covariância das observações. Né? Então, a gente quer uma solução aqui, né, de tal forma que minimize a soma ponderada do quadrado dos resíduos. No modelo paramétrico, o que a gente fez? A gente expressou essa função dos resíduos em relação aos parâmetros, né? A gente fez lá o y menos a dx e tudo mais, L menos a dx, e daí se prosseguiu, né? Então, primeira derivada, segunda derivada, e encontramos ali o x que satisfaz aquela condição de mínimo, né, para os resíduos. Aqui é diferente a história. Por que é diferente? Porque aqui a gente tem uma função a ser minimizada, só que nós também temos uma função de condição a ser obedecida. Né? Então, os resíduos eles têm que ser minimizados nessa função, mas eles têm que respeitar essa outra condição. Né? Então, a gente tem aqui um problema de minimizar uma função sujeita a uma restrição, uma condição. Então, a gente tem que resolver de uma outra forma. Né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, lá da matemática, usar o artifício lá dos multiplicadores de Lagrange. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Ó, essa função a gente vai chamar de a nossa função dos resíduos que a gente quer minimizar. E essa função a gente vai chamar da nossa função g dos resíduos, que tem que ser igual a uma constante, em um caso geral. Nesse caso, a nossa constante é zero. Né? No caso geral, deveria dar igual a uma constante qualquer aí. Aí, nesse caso, a gente faz o seguinte, a gente define uma nova função, uma função φ, em função dos resíduos, mas agora em função também dos correlatos ou dos multiplicadores de Lagrange, né? Os R multiplicadores de Lagrange, né? São R equações de condição, então seriam R correlatos ou multiplicadores de Lagrange. E essa nossa nova função φ, ela vai ser igual a função V, que a gente tem que minimizar, menos os multiplicadores de Lagrange, vezes a função g que tem que ser obedecida ali, né? Menos a constante aqui dentro, no caso. Então, essa é a nossa nova função, função de Lagrange. O c, nesse caso, é zero. Né? Dá para colocar aqui. Então, essa é a nossa nova função φ. Agora, a gente jogou uma nova incógnita no problema aqui, que é o vetor dos correlatos, ou multiplicadores de Lagrange, que a gente também não conhece. A gente quer encontrar os resíduos, mas a gente também não conhece os R correlatos ou multiplicadores de Lagrange. Então, agora a gente está com duas incógnitas, dois vetores incógnitas aqui. Mas a gente só tem uma função. Então, se a gente quer encontrar o mínimo dessa função, agora uma só, a gente deriva igual a zero, né? Faz a primeira derivada igualando a zero. Só que nesse caso são duas variáveis, o vetor dos resíduos e o vetor dos correlatos. Então a gente tem que derivar em relação às duas variáveis. Né? Então agora vamos trazer para cá. Que a gente vai ter que fazer só uma pequena alteração ali. Então a nossa φ, em função dos resíduos e dos correlatos, quem que é a f de v? V transposto WV, a função que a gente quer minimizar. Então, a soma ponderada do quadrado dos resíduos. O K agora, ele vai ter que entrar como um K transposto aqui. Por quê? Porque isso aqui é um escalar, 1 por 1. Né? Se eu entrar com ele com o vetor K,
vai ser dimensão R por 1, vai dar inconsistência, ele tem que entrar como dimensão 1 por R. Né? Então, se fosse apenas um escalar aqui, né, um escalar para V, um escalar para K, beleza, como é no universo das matrizes, o vetor K ali tem que entrar como transposto. Então, K transposto. E quem que é a nossa função de condição? BV mais W. Nesse caso seria menos C menos zero, então isso não vai fazer diferença. Então essa é a nossa nova função φ, e agora é dessa função que a gente tem que fazer as derivadas. Né? Então, derivando φ em relação ao vetor dos resíduos, V transposto Wzão V é como se fosse o V ao quadrado, né? WV ao quadrado. Né? Então, derivando ficaria 2 vezes WV. Né? Então, nesse caso, 2 vezes a matriz peso Wzão vezes o vetor do resíduo V. Lembrando, né, isso aqui é um escalar, mas quando a gente deriva em relação a V, isso aqui tem dimensão n por 1, porque a derivada não vai dar um escalar, né? Tem que ser a taxa de variação em cada uma das componentes do vetor V. Então vai dar um vetor, n por 1. E aqui, agora a gente vai fazer um pequeno artifício, né? Um pequeno truque. A gente vai multiplicar por 2 aqui também. Podemos fazer isso? Bom, na prática, o que a gente está dizendo? Vamos jogar o 2 ali para dentro, 2BV mais W. Então, o que a gente está dizendo? Se W mais BV ou BV mais W igual a zero, 2 vezes W mais BV ou 2 vezes BV mais W, enfim, também vai ser igual a zero. Né? Então, ou seja, a gente não vai, esse 2, né, embora ele pareça estranho aqui, mas ele não vai mudar a nossa condição. Né? Porque se BV mais W tem que ser igual a zero, 2 vezes BV mais W também tem que ser igual a zero. Ele vai facilitar o nosso cálculo aqui, a nossa solução do sistema, e não vai alterar a condição que tem que ser respeitada. Então, não vai alterar o G. Né? Então, não há problema ali em incluir aquele 2 ali no sistema. E aqui vai ficar, então, menos 2 BV mais W. W não tem o V, a derivada ficaria zero. Então, BV, derivando, é como se fosse só o B. Né? Só que também tem o vetor K multiplicando ali. Então, agora, para inverter, né, vai ficar B transposto K. Por quê? Porque a matriz B tem dimensão R por N. B transposto N por R. Vetor K, R por 1. Então, N por R por 1, N por 1. Fica compatível com a outra, com o outro termo. Isso tem que ser igual ao vetor nulo de dimensão N por 1. Primeira derivada, em relação aos resíduos, resolvida. Agora, analogamente, a gente faz para os correlatos. Então, agora a derivada em relação ao vetor dos correlatos K. O primeiro termo não tem os correlatos, zero. K transposto, é como se fosse uma vezes o K, né? Derivando ficaria, o K sumiria. Então, ali ficaria menos 2 BV mais W. Vou botar em parênteses aqui, né? BV mais W. Isso tem que ser igual a zero R por 1. Né? R por N, N por 1, R por 1. R por 1, R por 1. Então, derivada em relação aos correlatos. Correlatos têm dimensão R por 1, então são R componentes. Essas são as nossas duas derivadas, né? As duas condições têm que ser satisfeitas. Uma em relação ao vetor dos resíduos, outra em relação aos multiplicadores de Lagrange ou correlatos. Bom, agora se a gente for parar para analisar... deixa eu só... a gente já pode tirar esse 2, né? 2 e menos 2 aqui também. Menos 2, 0. Passaria o menos 2 para lá, também tiraria o menos 2. Então a gente pode dizer que WV menos B transposto K tem que ser 0 e BV mais W, Wzinho minúsculo, né, tem que ser igual a 0. Agora, se a gente for parar para pensar, nós temos o seguinte. Nós temos N mais R equações, A, N mais R incógnitas. Né? Então, vetor V dimensão N, vetor K dos correlatos dimensão R, N mais R incógnitas. E a gente tem duas equações, uma com N elementos, outra com R elementos. Então nós temos N mais R equações, A, N mais R incógnitas. Ou seja,
mesmo número de equações a o número de incógnitas. Então a gente tem uma solução única e exata, né? Então a gente conseguiu quebrar ali a inconsistência do sistema. Como é que a gente pode resolver? Bom, podemos definir um sistema de n mais r equações, né, a n mais r incógnitas, né? Então a gente pode agrupar isso aqui numa forma matricial. Deixa eu fazer aqui. Eu vou ter que trazer para cá. Bom, vamos fazer o seguinte então aqui. Quem são as nossas incógnitas? É o vetor v dos resíduos e o vetor dos correlatos k. Até faltou o chapéu aqui, né? E o vetor dos correlatos k. Então vamos jogar eles aqui, ó. Vetor dos resíduos e vetor dos correlatos k. Então, esse novo vetor vai ter dimensão n mais r por 1. Multiplicando ele, vai ter uma matriz, né? A gente está colocando esse sistema na forma matricial. É isso que a gente está fazendo. Então, primeira equação. Wzão V menos B transposto K. Então, quem é o termo que multiplica o V é a matriz peso, Wzão. Quem que é o termo que multiplica o vetor dos correlatos K? Menos a matriz B transposta. Segunda equação, BV mais Wzinho minúsculo tem que ser igual a zero. Então, quem que é o termo que multiplica o vetor dos resíduos? Matriz B. Quem que é o termo que multiplica o vetor dos correlatos, o multiplicador de Lagrange K? Aqui ele não aparece, então seria ali uma matriz zero. Só que aqui na segunda equação a gente tem mais um termo constante, né? Que não depende nem de V e nem de K. Então, mais... Ó. Então, na primeira equação nós não temos, né? Então ficaria um vetor nulo e embaixo ficaria o vetor erro de fechamento W minúsculo. Aqui, dimensão R por 1. Aqui, fazendo, né, as dimensões, ficaria N mais R por N mais R, uma matriz resultante. Isso aqui tem que ser igual aos dois vetores nulos, né? Agrupados um em cima do outro. 0 e 0. N por 1 e R por 1, então ficaria N mais R por 1. Aqui, desculpa, o R por 1 é só do vetor de fechamento, né? No total aqui ficaria N mais R por 1 também. Então agora a gente tem, na verdade, um sistema matricial que a gente pode chamar de hipermatrizes, né? Ou supermatrizes. Por quê? Porque os elementos dessas matrizes ou vetores são matrizes ou vetores também, né? Então, um sistema ali de hipermatrizes, né? Bom, a gente poderia passar esse termo para o outro lado e passar essa matriz invertendo, né? Então, a gente teria uma solução imediata aqui, ó. Vetor dos resíduos V, vetor dos correlatos K ajustados, chapéu, seria igual. Passa para o outro lado ali, né? Menos o vetor 0 em cima, erro de fechamento W minúsculo embaixo, com essa matriz invertida. Pronto. Resolvemos o ajustamento. Obtemos o vetor dos resíduos ajustados V, das observações, né? E obtivemos o vetor dos correlatos ao multiplicador de Lagrange, que são necessários para resolver esse sistema, né? Uma função a ser minimizada sujeita a uma condição. Basta inverter essa matriz resultante, né, e jogar o vetor de fechamento lá para o outro lado. Essa seria uma solução geral, né, nesse sistema de hipermatrizes. A gente vai ver uma outra solução aqui, né, eu vou ter que apagar o quadro, enfim. Por quê? Porque na prática, se esse sistema for muito elevado, a gente pode ter problemas na inversão dessa matriz, né? Então, quando ela tem uma dimensão muito elevada, pode resultar em um custo computacional muito elevado para fazer a inversão dessa matriz. Então, tem uma outra maneira aí de resolver esse sistema. É aquela questão, né? Duas equações a duas incógnitas. Então, a gente pode isolar uma para descobrir a outra, né? Mas, de forma geral, a solução já estaria resolvida dessa forma, né? A gente obteria os resíduos ajustados e os multiplicadores de Lagrange, ou correlatos. Lembrando, né, se a gente tem os resíduos ajustados e tem as observações originais, pronto, a gente já teria as observações ajustadas, que é a finalidade do modelo dos correlatos, né? Os parâmetros, bom,
seriam obtidos posteriormente. Bom, pessoal, então continuando aqui na derivação do modelo dos correlatos, então nós já vimos lá na primeira derivada, né, em relação aos vetores resíduos, que a matriz peso W vezes o vetor dos resíduos V chapéu menos matriz B transposta vezes o vetor dos correlatos K chapéu tem que ser zero. Então a gente pode isolar aqui em relação ao vetor dos resíduos V. Né? Então passaria menos B transposto K para o outro lado. Então B transposto K chapéu. E a matriz peso passaria invertendo, né? Então teríamos W na menos 1. Seria a matriz de covariância das observações. Né? Então aqui a gente consegue obter o vetor dos resíduos em função do vetor dos correlatos ou multiplicadores de Lagrange K. Bom, e agora? Né? Então, uma equação a duas incógnitas, né? Resíduos e correlatos. Só que agora a gente lembra o seguinte, ó, que BV mais W tem que ser igual a zero. Né? Então, a nossa equação de condição lá. Então, agora a gente substitui aqui e verifica o que acontece, ó. Então, fica B, W na menos 1, B transposto K, mais W minúsculo, né, o vetor erro de fechamento, tem que ser zero. Lembrando, né, W maiúsculo, matriz, peso, W minúsculo, vetor, erro de fechamento. Bom, passando para o outro lado, tem que Bzão, W na menos 1, W na menos 1, B transposto, K chapéu, correlatos, tem que ser igual a menos o vetor erro de fechamento Wzinho. Agora a gente passa essa matriz invertendo, né? Vamos chamar ela de M, tá? Então, matriz B vezes a peso na menos 1 vezes a matriz B transposta, a gente, para simplificar, vamos chamar de M. Então vai ficar vetores correlatos, ou multiplicadores de Lagrange, menos a inversa da matriz M vezes o vetor erro de fechamento Wzinho. Solucionamos o sistema, sem precisar fazer a inversão daquela hipermatriz. Né? Então, no caso geral, a gente pode simplesmente fazer essa relação. Obtém, primeiramente, o vetor dos correlatos, né, dos multiplicadores de Lagrange K, fazendo menos a matriz M inversa vezes o erro de fechamento. Matriz M depende da matriz B, derivadas, e da peso, Wzão. Né? Então aqui, ó, matriz B de derivadas a gente conhece, matriz peso a gente conhece, vetor erro de fechamento a gente conhece, não tem incógnita, né? Então dessa relação direta a gente já consegue obter o vetor dos correlatos. Uma vez obtido o vetor dos correlatos, a gente joga aqui e obtém o vetor dos resíduos. Né? A W na menos 1 conhecida, a matriz B conhecida, o vetor dos multiplicadores de Lagrange ou correlatos recém foi obtido. Então aqui a gente consegue obter o vetor dos resíduos V, sem precisar fazer a inversão daquela hipermatriz. Tendo o vetor dos resíduos, bom, aí a gente lembra que as observações ajustadas valem as observações originais mais esse vetor dos resíduos. Aí eu finalmente obtenho o que eu quero, né? O meu vetor das observações ajustadas. E aí uma vantagem dos correlatos é o seguinte, ó, eu posso verificar se não tem erro numérico de cálculo no ajustamento. Então, se eu aplicar as observações ajustadas no meu sistema de equações, isso tem que dar zero. Se não der zero, tem erro de cálculo ali no meio, né? Erro numérico de cálculo. Então, f de y chapéu igual a zero. Então essa é uma vantagem, a gente consegue verificar se tem erro numérico de cálculo no ajustamento pelos correlatos. Essa equação tem que ser satisfeita ao final do ajustamento, né, com a obtenção das observações ajustadas. Bom, eu não vou fazer a propagação rigorosa, tá? Tem livros, enfim. Eu já fiz lá para o modelo paramétrico, não vou fazer para os correlatos também. Mas só as observações ajustadas não nos interessam, né? Nós precisamos também ter a sua MVC, sua matriz de covariância. Então, a matriz de covariância das observações ajustadas, né? Então, sigma do Y chapéu, né? Ela vale matriz de covariância das observações originais vezes uma matriz identidade de dimensão n por n menos, né? Estou consultando uma colinha aqui no B transposto M na menos 1 ou W. M na menos 1 primeiro, depois a B, depois a W na menos 1.
Bom, essa expressão, tá? Então tem a dedução nos livros, né? Enfim, aqui a gente já viu o caso, a dedução rigorosa lá para o modelo paramétrico, não seria o objetivo aqui ficar vendo a dedução rigorosa para todos os demais casos, né? A gente já tem a lógica e nos livros tem essas provas matemáticas, né? Então, matriz de covariância das observações ajustadas, matriz de covariância das observações originais, vezes essa expressão. E aqui a gente vê, se a identidade, né, a gente tem uma identidade menos uma outra matriz. Então, nossas observações ajustadas terão menores variâncias que as observações originais. Né? Na prática, a gente vai se multiplicando por um termo que é 1 menos alguma coisa ali. E uma vez tendo a matriz de covariância das observações ajustadas, a gente pode lembrar que a matriz de covariância dos resíduos vale a matriz de covariância das observações originais menos a matriz de covariância das observações ajustadas. Só confirmar se... Isso aí. Bom, ajustamento resolvido, né? Vetor das observações ajustadas e sua respectiva matriz de covariância, vetor dos resíduos ajustados e sua respectiva matriz de covariância. E claro, o vetor dos correlatos, ou multiplicadores de Lagrange, que na verdade não são de grande interesse para nós, né? Eles são elementos que surgem para resolver o sistema, né? Mas eles não têm uma interpretação física ali, um significado por trás do ajustamento. Ele só tem uma relação que eu acho interessante, que eu posso até apresentar aqui, que é o seguinte, ó. Se a gente pegar a função que a gente minimizou, V transposto WV, né, e expressar como função dos correlatos, ó, o que a gente vai ter? Aonde tem o V, a gente vai jogar aqui o W na menos 1, B transposto K. Transposto, matriz peso, Wzão, e agora W na menos 1, B transposto K, de novo, na sua forma normal, né? Então, peso N por N, vetor dos resíduos transposto 1 por N, vetor dos resíduos originais N por 1. Né? Então, claro, isso aqui daria o escalar 1 por 1, que é a função que a gente quer minimizar. Né? Então, aqui, fazendo a operação do transposto, né, ficaria K transposto, de dimensão U por R, aí a matriz B, R por N, W na menos 1, N por N, W, N por N, W na menos 1 de novo, né? N por N, B transposta, N por R, e o vetor dos correlatos K, R por 1. Aí, W na menos 1 com W, a gente corta, né? Como se fosse a identidade ali. Ficou para nós, então, K transposto B, W na menos 1, B transposto K. Aí a gente pode lembrar, ó, B, W na menos 1, B transposta, é a matriz M. Né? Então fica K transposto, matriz M, K, o vetor dos correlatos. Aqui faltou os chapéus, né? Eles também são obtidos em função do ajustamento. Bom, mas quem é a matriz M, K? Né? É como se for... desculpa, quem que é o K? O K é menos a matriz M vezes o vetor erro de fechamento. Né? Então aqui, ó, MK, se a gente passar dividindo, né, ó, vetor erro de fechamento Wzinho. Passo o menos para o outro lado. A matriz M passa na sua forma normal, porque aqui ela está invertendo, né? MK. Então ali, ó, isso aqui equivale a menos o vetor erro de fechamento Wzinho. Então a gente vai finalmente resultar em V transposto, Wzão V, é igual a menos K transposto
erro de fechamento Wzinho. E daí, né? Eu gosto de pensar da seguinte maneira. Isso aqui é o que a gente quer minimizar no ajustamento, né? A soma ponderada do quadrado dos resíduos. O que a gente tem é o vetor erro de fechamento das observações, Wzinho, né? Lembrando, Wzinho é f de y, função das observações originais, que não vai dar zero, são os erros de fechamento. Após o ajustamento, nós temos que f de y chapéu dá zero. Ou o vetor erro de fechamento das observações ajustadas, a grosso modo, né, a gente poderia dizer que deu zero. Então, quem são os correlatos ou os multiplicadores de Lagrange, né? Eles são esses elementos que fazem essa relação, né? Eles fazem a relação entre o vetor erro de fechamento, o Wzinho, que eu tenho antes do ajustamento, com os resíduos ajustados, que é a solução do meu ajustamento, né? Então, eles que fazem esse link, né? Isso aqui dá um escalar, isso aqui dá um escalar, né? 1 por 1 e 1 por 1. Então, a interpretação, o significado dos multiplicadores de Lagrange, enfim, seria algo nesse sentido, né? Eles são aqueles elementos que fazem a relação entre o vetor erro de fechamento das observações originais com os resíduos, né, dessas observações originais, né? De tal forma que, com esses resíduos, né, após o ajustamento, eu tenho que o erro de fechamento das observações ajustadas são zero. Então, os multiplicadores de Lagrange teriam, né, esse significado, que não é tão intuitivo, enfim, né, não é quanto os resíduos, né, enfim, mas essa expressão é legal porque ela mostra bem claramente isso, né? Então, soma ponderada ao quadrado dos resíduos é igual aos multiplicadores de Lagrange vezes o vetor erro de fechamento. Bom, comentários gerais aí então, né? A gente vai ver exemplos, claro, dos correlatos. Mas assim, então, na prática, né, diferenças para o modelo paramétrico. Primeiro, o número de equações de condição, R, tem que ser menor do que N, o número de observações. Claro, eu não posso ter o mesmo número de condição igual ao número de incógnitas que eu tenho, né, que são as observações ajustadas. Então, o número de equações de condição R deve ser menor do que N. Então, consequentemente, a gente poderia dizer, bom, os correlatos eles têm um menor custo, né, porque eles precisam de menos equações. Lembrando que no paramétrico, eu tenho que ter N equações, né? Então, eu tenho mais equações no paramétrico do que nos correlatos. De certa forma, os correlatos são mais flexíveis. Por quê? Porque para uma mesma equação de condição, eu posso ter várias observações. Já no paramétrico, a gente viu que não, né? São equações de observação. Cada observação individual tem que ser relativa a uma única equação de observação. Então é mais restritivo, né? Eu não posso ter duas ou mais observações em uma equação, né? Então os correlatos, de certa forma, têm essa flexibilidade. Porém, nem sempre é fácil eu expressar, né, uma equação de condição somente em função das observações, né, sem parâmetros, né? Então não pode ter parâmetros nos correlatos. Então nem sempre eu consigo formular essas equações de condição, vai depender muito do meu problema que eu estou ajustando, né? Então, contrapartida teria essa desvantagem. O modelo dos correlatos, ele permite eu verificar erros numéricos de cálculo, né? E ele também permite verificar erros grosseiros de grande magnitude antes mesmo de eu ajustar. Como? No vetor erro de fechamento, né? Então, se tiver erro grosseiro em uma observação, e aquela observação só está contida em uma das equações de condição, por exemplo, e aí aquele erro de fechamento daquela equação vai estourar, né? Vai estourar mais do que das demais. Então, ali eu já posso, antes de ajustar, eu já posso fazer uma inferência ali sobre erros grosseiros, né? Uma outra vantagem dos correlatos. Outra vantagem, bom, se eu só trabalho com observações, eu não preciso de parâmetros, né? Ou, em outras palavras, não preciso de coordenadas de pontos de controle, injunções, né? Por exemplo, uma rede de nivelamento, eu só vou ajustar os desníveis. Eu não vou ajustar as altitudes. Então, eu não preciso de altitude conhecida. Só preciso dos desníveis. Então, eu fujo desse problema das injunções, né? Não importa quem é o ponto de controle ali, enfim, né? Eu consigo trabalhar só com as observações, ao contrário do modelo paramétrico, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Mais formalizado essa questão da injunção, mas
Eu tenho que ter pontos conhecidos ali, senão eu não consigo inverter a matriz, né? Então, essa é uma vantagem dos correlatos também, né? Eu fujo desse problema de ter que definir injunções ali, como coordenadas de pontos de controle. Porém, após o ajustamento, né, então dependendo das equações de condição que eu adotar, eu posso ter resultados diferentes. Então eu tenho uma mesma rede, com o mesmo número de desníveis, por exemplo, né, e dependendo de como eu formular essas equações de condição, eu vou ter uma solução por mínimos quadrados, uma solução pelo modelo dos correlatos. Se eu fizer um outro sistema de equações de condição, vou ter uma outra solução. Tá? Então, a solução por mínimos quadrados é referente ao meu modelo matemático. Então, se eu estou mudando as equações de condição, eu vou mudar a solução por mínimos quadrados, nos correlatos. Né? Então, o mesmo problema pode ter duas ou mais soluções diferentes pelo modelo dos correlatos, pelo mínimos quadrados nos correlatos, né? Dependendo de como eu formulei as equações de condição. E além disso, depois que eu tiver as observações ajustadas, eu quero obter os parâmetros, aí eu também tenho um problema, né? No paramétrico, se eu tenho, por exemplo, duas ou mais referências de nível, e elas estão lá dentro do sistema, após o ajustamento eu tenho uma solução única para cada altitude. Nos correlatos, se eu ajustei uma rede de nivelamento e ela tem duas RNs, bom, essas RNs não fizeram parte do ajustamento. E, obviamente, existe uma inconsistência entre elas. Então, eu não tenho solução única para os meus parâmetros. Nesse caso, para as minhas altitudes. Depende do caminho que eu seguir. Tanto em termos de coordenadas, quanto em termos de precisões. Então, dependendo a partir de qual RN e quais desníveis, qual o caminho que eu vou seguindo ali na rede para propagar as variâncias e covariâncias, né, até aquela altitude que eu quero. Então, os correlatos têm esse problema aqui. Tanto as observações ajustadas quanto os parâmetros obtidos após o ajustamento, né, os valores deles podem ser diferentes, né, podem mudar em função das equações de condição, em função das injunções que eu vou considerar, em função do caminho, enfim, bem como a precisão dos parâmetros ajustados também. E das observações ajustadas também, né, se eu tenho mais ou menos equações de condição. Então ele é mais flexível, né, e isso traz vantagens e desvantagens, né. Em mais detalhes nós vamos ver aí nos exemplos numéricos. Mas em linhas gerais é isso, né? É um outro modelo de ajustamento pelo método dos mínimos quadrados, que também fornece uma solução que minimiza a soma do quadrado dos resíduos, só que em um outro modelo matemático, esse modelo das equações de condição das observações, né? Sem envolver parâmetros. Né? Os parâmetros são obtidos após o ajustamento.